Você vê como a turma é diferente? Aqui eu coloquei o que o consultor SAP faz só para a gente ver que entre um e outro, entre IA e consultor, existem coisas que ficam só com a gente, né? Só com o consultor. Por exemplo, entender processo de negócio, posicionamento, mediar conflitos entre as áreas, eu entendi traduzir a necessidade do usuário para a solução técnica, que é o que a gente comentou de especificação funcional, né? Mas eu não vou falar sobre avaliar isso. impacto organizacional. Eu faço o posicionamento então, de ação. Ela não tem o repertório, ela não me tem explicou que informação o povo daquela começa, empresa não termina o para dizer se eu projeto, implementar deixa o projeto uma no meio do modificação no caminho, seu workflow flexível, vai encontra muitos atrapalhar problemas, a não área chega até o X que final, está não tem operando nesse disciplina. modo hoje. Então, ela não tem repertório para isso. Logo eu. A inteligência artificial ela não considera cultura, política interna e estratégia. Isso é coisa de consultor também. E integrar diversos módulos. O que eu estou fazendo aqui hoje, dentro do SAP, pode impactar lá para a SD. Pode fazer lá um ciclo, ficar o final de semana inteiro trabalhando. Então, a gente tem esse poder, mas a inteligência artificial não consegue fazer isso. E qual que é a tendência, respondendo aquele questionamento, né? Então, qual que é o nosso lugar no mundo convivendo com a tecnologia artificial, né? Com a inteligência artificial? Então, a gente tem uma tendência a reduzir o tempo de entrega quando a gente usa a inteligência artificial a nosso favor. A gente tem a tendência a exigir mais capacidade analítica também das pessoas e valorizar quem entende de negócio e tecnologia. Então, é a combinação que não adianta, é a inteligência orgânica com a realidade aqui. E aqui uma frasezinha, né, só para fechar essa parte, não é substituição, a inteligência artificial, não, a gente não está falando de substituição, a gente está falando de empoderamento. Esse empoderamento quer dizer eu pegar essa ferramenta que está disponível para mim e usar isso a meu favor para poder trabalhar melhor no meu dia a dia. E aqui só para fechar, se não for eu agora, vou ter que ir no banheiro. Recomendações de conteúdo. Esse primeiro é um artigo da Google que ele cita 1001 exemplos de utilização da inteligência artificial em cenários reais de empresas grandes como Microsoft e afins. Então aqui tem 1001 casos de utilização. E o segundo é um treinamento de prompt responsável com inteligência artificial, que é uma parceria da Microsoft com a Founders. Então, é um curso rápido de 8 horas, mas muito interessante para quem quer se aprofundar. Quem não tem... eu não uso IA hoje em dia. Pega o segundo QR Code para mim, para eu estudar. Então faça esse curso, você vai aprender a escrever seus prompts. E você vai conseguir trabalhar melhor com inteligência artificial. Todos pegaram? Então é isso, pessoal. E para fechar, no mundo corporativo, o diferencial não é saber configurar. Isso uma inteligência artificial conseguiria fazer. Então, é saber pensar o negócio e sustentar decisões. E é isso. Espero que tenha sido bom. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada, pessoal. Assim, eu estou encantada. A gente começa a ver essa parte de inteligência artificial, um negócio assim, cada dia, ela vem a nos ajudar, né? Vem a colaborar. Pessoal, dando continuidade, tá? Agora a gente tem um tema muito bacana, eu estou aqui contando as horas, é muito legal, quando a gente fala de ser mulher, né? Posicionamento, né? Eu estou aqui, Érica, seja muito bem-vinda. A Érica vem falar para a gente sobre posicionamento de marca pessoal. Obrigada, Érica. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Geralmente eu venho quebrando um pouco de paradigmas, tá? Totalmente diferente do que vocês imaginam hoje. Vou pedir para vocês fazerem algumas coisas hoje, então vocês vão ter que interagir um pouquinho comigo. Vou pedir para vocês levantarem um pouquinho, pode ser? Levantou, esticou a perna, o braço. Vamos fazer o seguinte, vamos melhorar esse boa tarde?
Boa tarde, ricas! Acho que pode ser um pouquinho melhor. Boa tarde, ricas! Érica, por que ricas? Vamos lá. Desde que eu nasci, eu falo que eu nasci com a riqueza no meu nome. Meu irmão foi muito inteligente em escolher o meu nome. Meu irmão falou para minha mamãe assim, pode sentar, gente. Era só para vocês soltar um pouquinho o braço, as pernas, né? Desde que quando meu irmão escolheu o meu nome, meu irmão falou para minha mãe assim, eu quero o nome da minha irmãzinha que seja Érica. Minha mãe, mas por que Érica? Eu quero Érica, e foi aquele negócio. E quando eu nasci, eu fui crescendo e eu falava para minha mãe assim, eu sou rica. E eu apanhava, gente, porque eu falava que eu era rica. E aí, quando eu fiz meus 28 anos, eu encontrei um amigo e ele falou para mim assim, amiga, você é rica até no nome. Eu falei, como assim? O seu nome é Érica, tira o E, fica rica. É rica. Então, eu levo isso para o meu Instagram, para minhas redes sociais, e eu chamo todas as minhas seguidoras de ricas, então vocês também vão ser as minhas ricas. Hoje vocês vão ter um conteúdo muito rico aqui sobre posicionamento. Quando a gente fala de posicionamento, todo mundo imagina que é posicionamento de imagem. Isso também, mas vai muito mais além do que uma roupa, do que um estilo, do que um cabelo. Vai um outro tipo de posicionamento. E eu vou começar falando com vocês um pouquinho sobre o que eu faço hoje. Muitas de vocês aqui, eu falo que vocês são empresárias, porque quando vocês fazem algo por alguém, prestam um serviço, trabalham no sistema, em alguma coisa, vocês têm que se posicionar como empresárias daquele negócio que vocês fazem. Hoje eu tenho 4 negócios, tá? 3 deles eu sou gestora, eu criei eles do zero. Inclusive eu tenho um feedback aqui super maravilhoso, que é o meu esposo. Quando eu conheci ele, ele dormia em cima do box do CEAGESP, e eu perguntei para ele qual era o sonho dele. E ele falou para mim que o sonho dele era empreender, chegar em um certo lugar, em um patamar, que ele fosse reconhecido. E eu falei para ele que tudo isso era possível. E ele falou para mim como. Hoje nós somos casados há 3 anos, nós temos um filho de 2 anos de idade. Nós temos a Fornar Sítios, que vocês falaram que vão falar de agronegócio, ele já ficou ali super antenado, ele ficou bem ansioso, viu? Eu confesso, eu também. Nós temos, então, ali no CEAGESP um box de citros. Nós temos também, eu vi a necessidade dentro do meu negócio, que precisava de transporte, criei uma transportadora também para nós. Ali dentro do CEAGESP também, eu vi a oportunidade, é isso que vocês têm que ver quando vocês estão atuando na carreira de vocês, oportunidade, gente. A oportunidade, ela sempre vai surgir, basta você estar antenada para poder fazer aquilo acontecer. Então, hoje eu vi aqui, gente, você viu quantos por cento do PIB que isso proporciona? Quanto que a IA pode trazer para vocês de melhoria dentro daquilo que vocês vão trabalhar? São muitas coisas que podem te ajudar. Então, todas que vieram aqui já trouxe uma oportunidade para vocês. Bastam vocês entenderem. A FF1, ela nasceu através de uma oportunidade que eu vi dentro da minha própria empresa, que fatura muito e o markup era baixo. E eu falei, tem alguma coisa estranha, porque é muito resultado e pouco lucro. Eu tenho que mexer nisso. E eu comecei a olhar a lucratividade da empresa, eu aumentei a lucratividade, e quando iam perguntar para o Maurício qual era a lucratividade da empresa dele, ele falava, todo mundo ficava chocado. Eu falei, mas isso não é normal aqui? Não, não era normal. Então eu entendi que isso era um produto meu e criei a FF1, que é financeiro e fiscal, que eu cuido da parte tributária também. Eu tenho 6 consultores que atuam nessa área, somente eu fico mais na parte comercial, estou saindo 100% e deixando eles atuarem, porque eu criei um novo produto dentro do SEASA, que eu aumento o markup dos empresários, das empresas, e cuido da parte tributária, ainda mais nessa reforma. Eu achei uma oportunidade. Só que tudo isso não era ainda o meu sonho, né? Como cada uma de vocês aqui, vocês provavelmente umas são casadas, outras não, e eu falo assim, nós mulheres, nós não precisamos ser sombra, nós precisamos ter posicionamento diante daquilo que nós queremos, e nós queremos chegar aonde? O que você quer ser? Quando eu decidi ser mãe, eu falei, eu quero casar, eu quero ter filho, e eu quero viver uma vida rica. E o que é uma vida rica para vocês? Tem pessoa que pode achar que uma vida rica é ter um helicóptero, ter uma casa, uma mansão. A minha vida rica era ter uma família unida, uma empresa rodando, eu ter um pouco de comodidade, eu poder usufruir daquelas coisas. E isso eu escolhi a minha vida rica. E qual é a vida rica de vocês hoje? O que vocês desejam para vocês nessa vida rica? Quando a gente fala em vida rica, não é dinheiro, é você saber o que você quer viver na sua vida. E eu escolhi viver
uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida que quando eu fosse em algum lugar, meu esposo poderia estar junto, meu filho poderia ter um amparo, e eu busquei isso. E aí eu criei a Voi. A Voi Academy, ela é uma empresa que nós treinamos mulheres a ter foco e disciplina naquilo que elas querem e elas chegarem no objetivo que elas desejam. Assim como eu estou. Como eu falei, essas 3 empresas acima ainda não era o meu propósito. E a Voi era o meu propósito, mas só que eu construí elas olhando a oportunidade. E não desfoquei de nenhuma. E estou aqui hoje para apresentar um pouquinho mais da Voi Academy para vocês. Esse aqui passa? Aqui. Acho que eu voltei, será? Vamos lá? Gente, vamos lá. Eu vim de Jandira e hoje eu moro em Alphaville. E eu não estou falando sobre CEP, eu estou falando sobre mentalidade. Então hoje a gente vai trabalhar a mentalidade aqui, tá bom? Quando a gente fala de mentalidade, eu vou explicar para vocês que eu sempre falei, eu quero morar em Alphaville. Eu só não sabia como. Mas eu sabia se eu tivesse o foco naquilo que eu desejava, eu ia alcançar. E assim foi feito. Aqui, hoje vocês vão entender o que eu vou entregar um pouco mais para vocês e como que vocês vão sair daqui diferente do que vocês entraram. Como eu falei, eu sou mãe, eu tenho filho, eu tenho uma rotina, hoje com 4 empresas. Érica, como que você lidar com tudo isso? Faço MBA, faço cursos e mesmo assim ainda eu consigo dar conta de dar atenção para aquilo que eu mais amo, que é a minha família. E hoje vocês vão aprender aqui um pouco sobre pessoas que evoluem e outras que permanecem no mesmo lugar. Vocês já conheceram aquela pessoa que sempre fala para vocês assim, nossa, eu gostaria tanto de fazer tal coisa, mas essa pessoa ela nunca faz? Ela é a sonhadora? Você já conheceu alguém sonhador? Quem conheceu? Levanta a mão aí. Conheceu? E realizador? Vocês conheceram realizadores? Quem de vocês são sonhador e realizador? Vamos ver, quem é sonhador aqui? Tá. E quem é realizador? Tá. Mas vocês sabiam que para vocês realizar, vocês têm que sonhar? Tem que sonhar, gente. Mas não sonhar dormindo, sonhar acordado. Que eu faço sonhar dormindo não funciona, tá? Então hoje a gente vai focar nisso, em realizar. Aqui também posicionamento muda o ambiente. Nós vamos falar também como estrutura de crescimento e processo e assumir responsabilidade sobre o nível do que vocês estão fazendo. A gente teve bastante conteúdo bacana das nossas amigas aqui, entregaram muitas coisas boas, então a partir desse primeiro evento que vocês estão participando, eu desejo muito que vocês saiam daqui com muito compromisso e muito foco naquilo que vocês querem. Como a nossa amiga falou, não precisa ser perfeito, mas precisa ser feito. Você viu que lindo que ela veio aqui? Ela veio, ela falou, ela se esforçou, ela deu o melhor dela, mas só que ela fez. E eu tenho certeza que alguma de vocês aqui está esperando algo. Mas quando eu chegar e atingir isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Faça agora. Não espera para depois. Faça hoje. Começa pensando depois desse evento, o que você pode mudar? O que você pode melhorar? O que você pode fazer com aquilo que você tem? Eu sou cristã, mas eu não falo sobre religião. Mas eu falo assim, vocês já ouviram falar sobre a mulher do azeite? Creio que sim, né? Aquela mulher do azeite, ela não tinha muito. Ela só tinha uma única coisa, uma dívida, o marido que morreu e os filhos que ficaram. Então sobrou para ela tudo o que era ruim. Mas ela pensou o quê? Eu preciso sair dessa situação. Eu não posso ficar nessa situação. E ali ela teve o profeta que falou para ela, pegue todos os vasos que você tem. Leve, enche de azeite. E esse azeite vai fazer você prosperar. Quais são os vasos que vocês têm hoje para fazer prosperar o negócio de vocês? Quais são os vasos que vocês querem encher? Quais são os problemas que hoje vocês têm que resolver? Vocês podem fazer essa pergunta para vocês mesmos. Porque o que vocês têm, vocês já podem encher de azeite. Que vocês vão conseguir encher e transbordar. E desse azeite, vocês vão transbordar tanto que não vai faltar. E vocês vão conseguir alcançar aquilo que vocês precisam. Aqui também a gente vai falar, quando você se posiciona, começa a acessar um ambiente diferente, pessoas diferentes. Hoje, muitas de vocês acordaram e pensou, vou nesse evento, vou lá me conectar e vou ver o que eu posso melhorar. Vocês fizeram a melhor coisa em estar aqui. Se vocês não estivessem aqui, talvez vocês não teriam a oportunidade de aprender tudo isso que vocês estão aprendendo hoje.
E amanhã, quando vocês acordarem, vocês vão ter essa ciência. A gente não erra quando a gente não sabe. A gente erra quando a gente está sabendo. E hoje vocês estão sabendo que vocês têm responsabilidade de sair daqui e fazer diferente. Porque hoje não é o dia 8, mas hoje é o nosso dia. Então, uma salva de palmas para nós. Meninas, chega a arrepiar, de verdade. É muito emocionante estar aqui com vocês, porque eu falo que cada uma de vocês representa uma família. E nós, mulheres, nós temos que ser sábia. A gente sabe quanto que é desafiador, que nem ela falou que ela é mãe solo, quanto desafio ela deve ter. Mas você desistiu? Vamos dar uma salva de palmas para ela, porque ela não desistiu? É sobre isso, gente. Então não vamos desistir? A gente começou, vamos terminar? É assim? Algum dia alguma de vocês começaram um projeto e não terminou? Vamos ver. Não precisa levantar a mão, gente. Pera aí. Não levanta, amiga. Vai, não se expõe. Brincadeira, tá? Mas é isso. Se você começou, você tem que terminar. Você não pode voltar para trás. Porque você deu um compromisso. Lá atrás, as pessoas elas colocavam o fio do bigode em cima da mesa e falavam, essa é a minha palavra. Nós não tem bigode, né, gente? Mas a gente tem que ter palavra naquilo que a gente começa. Ah, Érica, mas eu comecei um projeto e esse projeto eu não me identifiquei. Mas quem disse que você tem que se identificar? Você tem que executar. Você teve a responsabilidade de começar. Vai se aperfeiçoar. Vai perguntar no canal, né, amiga, na comunidade. Vai tirar sua dúvida. Vai fazer aquilo que é essencial. Quem sabe é ali que está o seu fruto? Quem sabe é ali que está o seu azeite? Você só quer fazer o que você sabe? É o resultado que você vai ter, é o resultado mínimo. E a gente está hoje buscando o resultado máximo, né? Então, vamos lá. Aqui, quando a gente fala, eu sou aquela pessoa que é assim, eu tenho um terapeuta, eu trabalho inteligência emocional, eu faço MBA, eu faço academia, eu faço estética, eu faço tudo que é para o meu bem. Mas quando eu falo assim, um ponto principal que eu mais faço é olhar a hora. E também nessa hora que eu olho, eu falo que é a ação. Juntando os dois dá oração, né? Um fala oração, o outro fala reza, o outro fala o que for, né? Independente. Érica, mas eu estou aqui num SAP, eu vou falar sobre isso? Vai! Porque nós estamos falando sobre pessoas, nós estamos falando sobre crença, nós estamos falando sobre o sentimento. Então tem dias que eu acordo e eu falo assim, o que eu vou fazer? Eu faço uma oração. Senhor, eu estou aqui, não estou aguentando mais, eu estou errando em alguma coisa, eu preciso melhorar. Me dá a sabedoria. Dizem que quando a gente ajoelha, gente, isso é científico. Quando você se ajoelha, a neurociência explica que o nosso cérebro, ele relaxa e ele traz aquilo que a gente precisa. Então, talvez seja isso que vai fazer sentido quando vocês estiverem numa aflição, num problema que vocês não conseguem sair, você fala assim, agora não consigo. Agora deu erro. Qual é o código? Ajoelha, para um pouco, relaxa. Não pilha. Não se estressa ao nível de você errar. Relaxa, está tudo bem. Então, quando a gente fala de oração, o H é humildade, para você saber o momento que você tem que começar e o momento que você tem que parar. Quando você tem humildade de reconhecer que tem horas que não é o momento de você dar mais um passo, que é o momento de você dar uma pausa, mas não de parar. É uma pausa, mas com constância. É só um período, um momento. E no dia seguinte você continua. Porque às vezes você está tão estressado, você está tão nervosa fazendo o negócio e não sai. E está tudo bem, mas no dia seguinte vai dar certo. Vai fazer um bolo. Quem gosta de fazer bolo, como uma amiga falou, né, amiga? Ela gosta de fazer bolo. Faz um bolo. Sai da situação e depois vocês voltam. Isso é humildade. Um outro ponto é a oração, como eu falei. Aí vocês vão agir da forma que vocês acham coerente, do que vocês acham bacana. Oração, reza, o que for, independente. Aqui também a responsabilidade. Quando a gente fala da responsabilidade, como nós conversamos, começou um projeto, termina. Você nunca mais vai deixar um projeto na mesa, né, amiga? Fala a verdade. Qual é o seu nome? Paula. Gente, quando a gente for orar, vamos orar pela Paula. Ela não para mais os projetos. Agora a Paula virou meu pivô, tadinha da Paula. Brincadeira, viu, Paula? Vai dar certo se todo mundo começar. Vai prosperar tanto, Paula, que você vai falar, meu Deus do céu. E aí um outro pilar é a ação. Quando a gente tem ação, as coisas acontecem. Vocês já ouviram aquela história
do sapinho surdo? Alguém já ouviu a história do sapinho surdo? Quem não ouviu, vai ouvir agora. Bora lá. O sapinho surdo, gente, ele estava dentro de um poço e tinha 3 sapinhos e ele ficava pulando, pulando, pulando. E aí, nesse momento que ele tanto pulava, 2 falavam assim, ó, não vai dar certo, você não consegue sair daí. Para com isso. Por que você está tentando? E ele continuava pulando. E 2 falando, não dá certo, eu já tentei. Isso está errado. Não vale a pena. E ele continuava tentando. Até que um certo momento, ele pulou tanto que ele conseguiu sair. E aí o cara que estava, outro sapinho fora, que estava do lado de fora, falou, meu, como que você conseguiu sair daí caindo? E ele continuou pulando. O que significa? Ele era surdo. Ele não ouvia o que o seu amigo, às vezes, está falando para você, não vai dar certo. Você, não vai dar certo. Vai dar. Se aperfeiçoa. Cresça. Pode aparecer. Você não nasceu para ficar escondida, você nasceu para dar certo. Seja o sapinho surdo hoje. Quem de vocês quer ser o sapinho surdo? Levanta a mão. Pode ser, gente. Não ouçam. Faz. Se está no seu coração e você acredita, faz até o final, que vai dar certo. Vocês estão me vendo aqui. Eu fui surda para muitas coisas. Aqui, fé sustenta o invisível, focos constrói o invisível. Enquanto eu fiquei 3 anos construindo a Fornar Citro e a Fornece Bem, foi muito engraçado. Eu aparecia no Instagram, no LinkedIn, botando o terror. A Kemi está aqui, me segue. Ela sabe muito bem do que eu estou falando. Eu fazia o que eu queria no Instagram e todo mundo não percebia o que eu estava fazendo. Nos bastidores eu estava construindo, eu estava me aperfeiçoando, eu estava me treinando, eu estava fazendo aquilo que hoje vocês estão vendo por 3 anos. Eu só postava lifestyle na minha vida. Todo mundo falou, nossa, mas essa menina agora virou uma burguesinha. O que está acontecendo com a Érica? Mas assim, eu resolvi cuidar do meu filho por um certo tempo. E eu falei, mas quando eu voltar, eu não vou voltar de qualquer jeito. Eu vou voltar diferente. Vou voltar treinada. Vou voltar posicionada. As pessoas vão me ver com rapidez. Vão falar, mas como está acontecendo isso tão rápido? E assim, gente, eu fui me preparando no invisível, para eu chegar e tudo se tornar visível, isso que vocês estão vendo. Aqui é um versículo que eu deixo para vocês, se vocês quiserem tirar uma foto, eu acho muito interessante. Por quê? Quando você estiver naquele momento de pensar, agora eu não consigo mais, será que eu faço? Parece que está tudo travado para mim. Aqui ele diz assim, ó, e não vos... Vou um pouquinho mais para cá para vocês tirarem uma foto, para vocês não esquecerem essa parte. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é eu que estou dizendo isso, tá? Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus fez eu e todos vocês. Então Ele quer isso para todos nós. Mas é a nossa mente que vai fazer a gente chegar nesse objetivo, que é de se transformar. Tá? Aqui, existem algumas frases que, quem nunca falou, né? E eu hoje vou trazer um pouquinho para vocês, que é, eu quero. Quando você diz eu quero, é um desejo, não que você chegou ainda. Ah, eu quero tanto aquela bolsa da Chanel, viu, amor? Fica a dica, né? Dá certo. Quem sabe ele me leva na Chanel depois do evento, né? Não, acho que ainda não é o momento. Eu preciso. A vibração do eu preciso é a falta. Está faltando alguma coisa. Eu preciso tanto de um projeto. Eu preciso tanto chegar nesse lugar. Não. Você já chegou. Não fica vibrando contra. É ruim para vocês. Aqui é eu vou. Decisão com compromisso. Quando hoje vocês acordaram, tinha um monte de tarefa na casa de vocês, eu tenho certeza. Teve uma amiguinha ali que veio de Minas, né? Alguém mais é fora de São Paulo ou só ela? Ó, mais gente que... De onde você é? BH. E a amiga lá no fundo? Sumaré. Campinas. Ah, Campinas. Meu esposo era de Erco Coelho, viu, amiga? E quando eu conheci ele, eu falei, nem sei onde é. Eu falei, existe esse lugar? Ele falou, existe, Erco Coelho, Limeira, Campinas, aí eu entendi. Aí eu fui buscar ele lá. Bonito, né? Não tinha como deixar.
Ai, meu Deus. Ai, amor. Depois eu me arranjo. Vocês estão entendendo? Eu vou. Decisão. Vocês se decidiram estar aqui. Vocês chegaram até aqui. Então, qual é a decisão que vocês vão tomar a partir daqui? Qual é a decisão que vocês vão tomar nos seus próximos projetos? Qual é a decisão que você vai tomar em aperfeiçoar a sua carreira no SAP? Qual é a decisão que vocês têm para o próximo ano, esse ano, na verdade, ainda de 2026? Qual é a decisão que vocês têm para mudar na sua vida pessoal, para melhorar a sua vida empresarial? Pensam nisso. Vocês têm que tomar uma decisão. Não dá para você falar que você vai ser boa em tudo, tá? Ah, eu vou ser boa mãe, vou ser boa amiga, vou ser boa esposa, vou ser boa isso, vou ser boa empresária, vou ser boa... Não. Você vai saber dividir isso, mas excelência não existe. Existe você se comprometer em fazer. Eu vou falar um pouquinho do que eu faço depois, como que eu divido o meu tempo, e quem sabe eu posso ajudar um pouquinho de vocês com esse processo, tudo bem? E aqui eu sou. Aqui que eu quero trazer para vocês, identidade. Você vai definir quem você é. Quando nós falamos de carreira, você lembra que eu falei para vocês que eu tenho 4 empresas que as outras 3 não eram o meu propósito? Aquelas 3, elas não têm a minha cara. Mas quando fala de Érica Machado e Voem, ali eu sou. Eu sou mentora de mulheres que eu faço treinamento para essas mulheres, para desenvolver a mentalidade delas empreendedora, para elas focarem em um nicho e elas terem e ser referência naquilo que elas fazem. Vocês querem ser referência no que vocês fazem? Sim ou não? Sim. Eu acho que não, tá um sim muito fraco. Sim ou não? Sim. Perfeito, agora me convenceu um pouco mais. Então, gente, vocês têm que ter foco, referência, identidade. Quando as pessoas olharem o seu LinkedIn, o seu Instagram, sua rede, o que você faz, o que você vai fazer depois, você vai se aperfeiçoar. Tudo bem para vocês? Aqui, posicionamento pessoal. Nós empreendedores existe preparação técnica, física, mental e familiar. Eu até mudaria aqui essa sequência, tá? Eu colocaria familiar primeiro. Porque eu falo assim, não tem como você ser um bom líder se você não for uma boa líder dentro da sua própria. Então, quando você lidera a si mesmo, você lidera qualquer um outro. Mas se você não lidera a si mesmo, você não lidera mais nada. Então, o primeiro foco que eu vou falar para vocês hoje, olha como está a família de vocês dentro de casa. Olha como está a rotina de vocês. Depois disso, vocês vão olhar a parte física. Na parte física, qual exercício físico que você está fazendo para você? O que vocês estão cuidando? Está fazendo uma corrida, uma caminhada, uma academia? Não é só trabalhar. É olhar essa parte. Inclusive, nós vamos ter uma doutora aqui que vai falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Vai ser incrível essa palestra. Vocês vão se conscientizar mais ainda. Vai ser... Gente, eu vou falar um pouco... Ela não estava inclusive na minha palestra, mas eu falo que ela me inspira. E vocês vão entender o porquê. Todas as vezes que eu vejo essa mulher na academia fazendo spinning, fazendo musculação, fazendo todos os exercícios, eu olho para ela e falo, caramba, doutora Cris, ainda bem que eu vim. Todo mundo para olhar ela na academia. Será que ela é muito bonita? Será que ela é muito gostosa? Um pouco mais à parte. Mas ela é diferente e ela tem posicionamento e ela sabe quem ela é. E vocês vão entender o porquê que eu estou te falando. Então a gente tem que cuidar da parte física, tá? Quando a gente cuida do físico, a gente cuida da mente ao mesmo tempo. Ali vai entrar a parte técnica, né? Que é uma parte que vocês precisam se aperfeiçoar muito, ainda mais trabalhando com tanta responsabilidade, que é o SAP, e assim sucessivamente nas outras partes que a gente trabalha. Aqui eu vou falar um pouquinho do nosso método, tá? Que nós trabalhamos. É o método Voem. O método Voem eu desenvolvi ele em 2019 e eu vim aperfeiçoando ele. E agora em 2026 que eu lancei. Nossa, Érica, você nasceu em 2019, vocês viram quando a IA nasceu? Em 1700? Você aperfeiçoou agora, todo mundo está conhecendo? Então, desde 2019 eu venho estudando isso, eu venho praticando, eu venho executando e agora eu lancei. E quando a gente fala de método Voem,
No método, a gente abre a visão de vocês, trazendo vocês para o centro da vontade de vocês, do negócio de vocês. Nós tira vocês do plano A e leva para o plano B para chegar na excelência. Aqui também, no ONA, nós falamos de organização. A gente organiza o seu dia a dia, a sua rotina. E cada um tem uma coisa muito subliminar. Não tem como eu falar que a sua rotina vai ser igual à minha, mas só que isso é adaptável. E quando a gente fala disso, a gente tem a madame empreendedora aqui, que são esse casal, que são super extrovertidos. Pode levantar a mão um pouquinho? Super tímidos. Eles passaram pela minha mentoria. Se vocês quiserem conversar com eles um pouco, eles são donos de empresas de marketing, eles cuidam de LinkedIn, tá? Só para contar. E vai deixar até um presente para vocês aqui depois, no final. Eles me procuraram, porque eles precisavam arrumar a gestão de tempo, não era nem do trabalho, né? Era de tempo. E a gente fez uma consultoria, uma mentoria por 6 meses, e hoje eles podem estar aqui. Antes vocês estariam no evento? Não estariam. Vocês entenderam? Eles não tinham gestão de tempo. Então a gente trabalhou isso por 6 meses e hoje eles estão aqui no evento. E aqui a gente também trabalha estrutura. Então a gente trabalha a estrutura do seu projeto, estrutura do negócio, estrutura do lançamento, estrutura de imagem e N outras coisas dentro da comunidade. E trabalhamos a parte de mentalidade. Quando a gente fala de mentalidade, eu vou fazer uma coisa aqui, parece meio doido, mas eu sou um pouco de quebrar, um pouco de barreira, essas coisas. Depois eu estou até de gravata, né? Pra vocês verem que é um pouco diferente a Érica Machado. Vocês já ouviram aquela palavra que as pessoas falam assim, dinheiro não cai do céu? Alguém já falou isso para vocês? Vocês acreditam nisso? Que dinheiro não cai do céu? Vocês acreditam, né? Então, eu não acredito. Porque dinheiro cai do céu para mim, gente. E eu vou falar para vocês, depois que eu descobri esse método, dinheiro cai do céu para mim, é uma coisa surreal. E se caiu alguma coisa no colo de vocês hoje aí, é alguma coisa que caiu do céu para vocês. E eu tenho certeza que a partir de hoje dessa palestra vai cair muitas coisas do céu para vocês. E se vocês não pegarem, é responsabilidade de vocês. Tá? Porque agora vocês têm consciência do que vocês têm que fazer. Não é só sobre a técnica, é sobre a execução. Tá? Então aqui a gente vai falar de toda mudança precisa de direção, ambiente e constância. Tá bom? Para isso, não tem como eu deixar vocês aqui sem constância. Preciso que vocês tenham constância em todos esses conteúdos que a gente conversou. E aqui a gente vai fazer o seguinte, um ambiente, aqui ó, eu trouxe para vocês uma comunidade que eu desenvolvi da Voin. E eu quero trazer para vocês um ambiente bem diferenciado daquilo que vocês hoje estão convivendo. E lá vai ter muita conexão, vai ter bastante interação e vai ter bastante direcionamento. Sabe quando você fala assim, agora eu não estou vendo mais luz no fundo do poço? Lá você vai ter luz, tá? Então vai ser bem bacana. E aqui a gente vai trazer para você visão, viver em ordem, execução com fé e entrar em movimento. Não vou falar de religião, tá, gente? Só para vocês terem clareza dentro de fé. Eu vou deixar para vocês aqui esse QR Code de direção contínua, rotina de alinhamento, encontros de atividades, ferramenta prática e ambiente de crescimento. Vocês podem pegar esse QR Code, vocês vão entrar na comunidade. O que vocês vão ganhar entrando nessa comunidade, tá? Primeiro ponto, vocês vão ganhar um diagnóstico de posicionamento de vocês no LinkedIn ou no Instagram. Então, todas vocês que estiverem lá dentro da comunidade, vocês vão ganhar essa parte, tá bom? Aí vocês vão entrar e a empresa vai chamar vocês e cada uma de vocês vai ganhar gratuitamente esse diagnóstico para estar analisando, possivelmente passar para vocês o que tem que ser feito. Então, é o primeiro diagnóstico que vocês ganham de presente. Todo mundo entrou? Entrou? Ok. Lá também você vai ganhar conteúdos que vai te direcionar na parte pessoal, na parte empresarial. Um outro ponto também, você vai ganhar ferramentas para você cuidar do seu financeiro, porque não adianta nada, gente, a gente ganhar todo esse dinheiro que vocês vão ganhar a partir de agora e não tiver ninguém para cuidar. Vocês concordam? Porque se vai cair do céu, né? Então tem que cuidar. E aí também vocês vão ter ferramentas práticas para o dia a dia, né, de vocês saberem administrar a agenda de vocês, e ferramenta também de ambiente de crescimento. Porque quando você está lá no ambiente, numa comunidade, eu entendo assim, pelo menos comigo isso acontece muito, tá, gente? Eu estou numa comunidade e de repente eu estou num dia que eu estou numa bad. Vocês já ficaram numa bad? Sabe aquele dia da TPM que o marido esquece de trazer o chocolate? Tipo aquela dica?
vocês pensam, nossa, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou conseguindo executar aquilo que era essencial. Como vocês são tudo do mesmo nicho, eu vou deixar essa comunidade, por isso que eu criei uma do zero para vocês, tá, gente? Eu não misturei vocês com as outras meninas que eu tinha, porque o termo que vocês conversam é totalmente técnico, é muita diferença. Então eu criei essa para vocês no estilo do qual, gente, hoje eu não estou legal, não estou conseguindo executar esse plano aqui. Alguém já fez alguma coisa no sentido, o que foi? Qual foi a diferença? E aí uma pode ajudar a outra, tá? Ali dentro também vocês vão trocar network, vocês vão saber de eventos também que não são somente da SAP, e assim sucessivamente. Só que vocês lembram que eu falei para vocês, só para encerrar aqui, que ia cair dinheiro do céu para vocês a partir desse evento? Geralmente eu sempre faço algo diferente nos meus eventos, e eu não podia deixar de fazer aqui, né? Eu confesso para vocês que vai ser até diferente eu fazer. E eu gostaria de só pedir uma coisa. No colo que cair isso, vai ter que fazer uma coisa, uma única coisa. Vai ter que deixar um feedback contando como que foi essa palestra. Pode ser? Combinado? Não vai ser de graça, tá? Nada de graça. Sempre tem alguma cobrança, vocês estão vendo. Então é assim, vai ficar combinado assim. Eu vou pedir para vocês levantarem, rapidinho. Vou pedir para a minha videomaker vir do lado de cá. É rapidinho. Nós já vamos pro café também, né, amiga? Tô com fome também, viu, gente? Olha, vou falar um negócio para vocês. Aprender bastante é muito gostoso também, mas eu fiquei ansiosa de atender vocês. É mulheres muito poderosas, sabem? Vocês são mulheres muito, olha, bonitas, elegantes, dá para ver em pé, assim. Homens também, tá? Mas não vou falar que vocês são bonitos, porque meu marido vai ficar com ciúmes. Vamos lá? Primeira coisa, todas as vezes que eu estou na minha palestra, eu vou falar para vocês, Érica Machado, vocês vão gritar, voe. Pode ser? É chato, né? Mas é legal para mim. Tem as redes sociais, né, gente? Vocês não estão entendendo. Só que é assim, ó, voe levantando a mão, né? Não, vamos testar? Vamos lá. Vamos virar aqui, ó, a outra está morrendo de vergonha. Vamos lá. Érica Machado! Ela não levantou a mão. Por causa dela, vocês vão ter que fazer de novo. Qual é o seu nome? O nome do seu nome. Como? Karen. Karen. Olha a Karen. Por causa da Karen, gente. Culpa da Karen. Se a Karen não levantar a mão de novo, vocês vão ter que fazer novamente. Karen, levanta. Quem sabe cai na sua mão. Vamos lá. Érica Machado! A Karen levantou a mão. Olha, gente. Você lembra que eu falei que a Karen vai cair na mão de vocês? A Karen foi tão maravilhosa que vai cair na mão dela. Vem cá, Karen. A Karen não vai sair daqui de graça. Vocês estão achando que eu fiz ela passar vergonha de graça? Ó, Karen. Calma aí, gente. Calma aí, ó. Presta atenção. É seu, Karen. Pode pegar. Se tiver vergonha de pegar dinheiro... Gente, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Que incrível, muito obrigada. Pessoal, vamos continuar. Érica, que incrível. Meninas, antes de nós darmos a pausa para o café, eu trouxe umas coisinhas. No final do nosso evento, nós vamos ter, olha, as pessoas que participaram desses 2 livros, tá? TI de salto e Ser Mulher em Tech, elas estão aqui. E esses 2 livros, eles estão autografados. A Aide, a Bel